Fala, segunda série, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai fazer uma geral aí de concordância, embora nós já tivemos umas videoconferências sobre concordância. Então, a gente vai fazer uma retomada para a gente fazer um bom entendimento aí da aula de concordância verbal, ok? Então, começando, a gente vai primeiro entender que a concordância pode ser verbal ou nominal. Em princípio, nós vamos tratar a concordância verbal e hoje, em especial, hoje eu quero tratar com vocês os verbos impessoais. Mas o que é a concordância verbal? É essa concordância entre o sujeito e... É a concordância entre o sujeito e o verbo, porque o verbo concorda com o sujeito a que se refere. Já a concordância nominal, nós temos a relação entre o substantivo e os seus determinantes, substantivo e adjetivo, substantivo e pronome, substantivo e artigo, substantivo e numeral, substantivo e locução adjetiva e etc. Bem, gente, eu gostaria de lembrar vocês, primeiramente, sobre o sujeito composto. O que é esse sujeito composto? Vamos lá no slide do sujeito composto, tá? Isso aí é concordância verbal e nominal. O que é verbal, o que é nominal? A gente já deu uma estudada isso antes. Sujeito composto, nós temos duas regras para ele. Nós vamos concordar o sujeito quando o sujeito composto está antes do verbo e o sujeito composto está após o verbo. Então, vamos entender da seguinte maneira. Sujeito composto, ele anteposto ao verbo e ele pós-posto ao verbo. É o seguinte, gente, se o sujeito é composto, ele tem dois ou mais núcleos. Então, se eu tenho um sujeito composto antes do verbo, o correto é que o verbo fique no plural. Então, por exemplo, o ônibus e o caminhão deslizaram na pista. Ônibus e caminhão, sujeito composto, núcleo, ônibus e caminhão. Deslizaram, o verbo está na terceira pessoa do plural, concordando aí com o sujeito composto. Porém, se nós tivéssemos a possibilidade de colocarmos o sujeito composto depois do verbo, nós temos duas formas de concordância para ele. Primeiro, nós temos o seguinte caso: o sujeito está composto, depois do verbo ele é posposto ao verbo. Então, coloquei aí. Foi ao parque de diversão, o filho, a mãe e o pai. Por quê, professora? Primeiro, eu tenho uma forma de colocar que é concordando com o elemento mais próximo. O que é elemento mais próximo? Então, vamos lá no sujeito que está composto. O filho, a mãe e o pai. O elemento mais próximo do sujeito, do sujeito composto todo, o elemento mais próximo ao verbo é o filho. Como ele está no singular, eu posso deixar o verbo no singular, concordando com o elemento mais próximo. Porém, eu posso também colocar o verbo no plural e dizer: foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Bem, essa é a regrinha, mas conselho de professora Valéria, você vai para a prova de redação. Deixa isso tudo no plural, sujeito composto, para você não gerar confusão. Combinado? Bem, e aí eu coloquei também, foram ao parque de diversão, o filho, a mãe e o pai. Então, duas formas de concordância para o sujeito composto, tá? Bem, vamos nos verbos impessoais? Vamos tratar então, vamos ver o verbo haver. Verbo haver, com sentido de existir, de ocorrer, de acontecer, ele é impessoal, ou seja, se ele é impessoal, não há pessoa do discurso com a qual concordar. O que significa isso, professora? Significa, terceira série, desculpa, gente, me perdoe. Significa, segunda série, o seguinte, que esses verbos
eles permanecem na terceira pessoa do singular, porque não há um sujeito com o qual concordar. Se o princípio da concordância verbal é sujeito concorda com o verbo a que se refere, e se você tem uma oração sem sujeito, porque o verbo é impessoal, o que vai acontecer? Vai acontecer de o verbo permanecer na terceira pessoa singular. Então, vejam só, havia muitos alunos na sala de aula, e é isso aí, terceira pessoa singular. Aqui nunca houve brigas, aqui nunca ocorreu, nunca existiu, nunca aconteceu. Tem esse sentido. Mas se eu usasse o verbo existir, ocorrer e acontecer, esses verbos iriam para o plural. Mas o haver, quando assume tais sentidos, ele não vai para o plural. E aí eu quero lembrar vocês que uma coisa que eu sempre falo na sala de aula é que entre aquele que manda e aquele que obedece, que é o chefe e o auxiliar, quem manda é o chefe. Então, quando o verbo haver vier acompanhado de um verbo auxiliar, o que vai acontecer? Esse verbo auxiliar, se acompanha o verbo haver com esse sentido de existir, de ocorrer, de acontecer, esse verbo também é impessoal, então ele não vai para o plural. E aí vejam só a locução verbal que fica assim: deve haver 20 pessoas na sala. Não posso, professora, colocar devem haver? Não, porque o haver significa existir. Então ele é o verbo principal, é uma locução verbal. E a locução é formada VA, verbo auxiliar, mais VP, que é verbo principal, e quem manda é o verbo principal, é o chefe, e obedece quem tem juízo é o auxiliar, ok? Além do verbo haver, nós temos também o verbo fazer, e eu quero falar dele ainda agora para vocês, que é o seguinte: o verbo fazer, quando ele indica tempo, ele é um verbo também pessoal. Então, se nós usamos, por exemplo, faz 15 dias que não nos encontramos. Verbo fazer. Faz invernos rigorosos na Europa. Verbo fazer é decorrência de tempo, indicação de tempo. Ele é impessoal. Então, veja só meus exemplos aí. Primeiro exemplo, faz muito tempo, muitos anos que não a vejo. O verbo fazer, indicação de tempo transcorrido ou também tempo a transcorrer, será a terceira pessoa singular, porque é oração sem sujeito. Depois a gente tem aqui uma outra consideração. Galera, o mesmo vai acontecer do fazer com o verbo, com o seu auxiliar, indicando o seguinte: já deve fazer muitos anos que não a vejo. Correto, certíssimo. Porque em já deve fazer, o fazer é o principal, indicando tempo, e o deve é apenas verbo auxiliar. Auxiliar não varia, porque ele também aí se tornou impessoal e nós temos uma locução verbal em que o verbo principal não tem sujeito para concordar com ele, então tudo tem que ficar no singular. Combinado, gente? Então, assim, verbo haver, verbo fazer são verbos significativos impessoais para a gente ter essa noção, essa consciência aí totalmente bonitinha, direitinho, tá? Aí nós temos mais um caso de verbos impessoais. Importantíssimo esse caso para nós. Verbo ser, indicando horas, indicando distância. Então, vamos lá, galera. Nesse caso, ele é impessoal e não apresenta sujeito. Ok. Mas, professora, por que nesse caso o verbo vai para o plural? Porque ele concorda com o predicativo, porque ele é verbo de ligação, tá bom? Então, vamos lá. É uma hora, o verbo ser concordou com uma, que é o predicativo. São 3 horas, o verbo ser concordou com o numeral, que é o predicativo. Daqui até a fazenda é 1 quilômetro, daqui até o sítio são 10 quilômetros. Então, o verbo ser, indicando hora ou distância, galerinha,
ele vai ficar aí em terceira pessoa singular. Bem, vocês sabem que existe uma mudança quando a gente fala assim, hoje é 10 de julho ou hoje são 10 de julho. Tá errado falar hoje é 10. Por quê? Porque o predicativo 10 é plural. Então, hoje são 10 de julho. Porém, se você usar aí o substantivo dia, olha, hoje é dia 10 de julho. Então, você concorda com o predicativo dia. Combinado assim? Galera, beijo. Até nosso próximo encontro, nossa próxima aula, se Deus quiser.